como eu posso te dizer isso? Uma manipulação linguística que é fantástica. Eu costumo fazer utilizar uma expressão totalmente retórica, né? Eu costumo dizer que a liberdade de expressão é absoluta. As pessoas dizem, claro que não é, existem exceções. O que existe ou você é livre para falar, ou você comete um ilícito. Comete um? Ilícito, um ato ilegal, Tá. vou chamar assim. Não necessariamente criminoso. Tá bom. Tudo bem? Então, deixa eu tentar explicar isso, aproveitar aqui o espaço para tentar explicar de uma vez por todas. Quando eu não posso falar certas coisas, e eu falo, eu não estou exercendo a minha liberdade de expressão. Eu estou violando a lei. Tá. Mas sempre que eu falo algo que não é proibido, eu estou exercendo a minha liberdade de expressão. Então eu vou exemplificar para você. Eu queria entender. Eu vou exemplificar isso para todos vocês. Imaginem o seguinte, eu posso esquecer alguma lei aqui, tudo bem? Nós temos crimes contra a honra. Injúria, calúnia, difamação. O que é injúria? Xingar alguém. Você chega aqui para mim e fala, ô, seu gordinho careca. Você não pode falar isso, é verdade. Eu sou careca e gordinho. Eu tô gordinho, eu vou emagrecer, prometo. Eu também tô nessa, vou emagrecer. Você pode, é a pura verdade. Tá. Mas você não pode falar isso, é injúria. Tá. Então você xinga alguém, seu cuzão, seu não sei o que. Você é injúria, não pode. Canalha. Canalha, desonesto, corrupto. Você não pode, cara. Chegar para um corrupto, tá na lei. Você não pode chamar de corrupto, A não ser que foi provado que ele é corrupto. Mesmo assim, você não pode. Sério? Rigorosamente falando, você não pode. Se você estiver andando na rua e encontrar um corrupto... No Brasil é difícil encontrar, claro. Não vamos nem... Ficaríamos horas aqui para achar alguns nomes. Mas se você encontrar corrupto, você comete um crime, injúria. Tá. O que é a difamação? É você atribuir a alguém um fato que não é crime, mas é um fato que é desonroso. Por exemplo, você chega pro... Diz assim, olha, aquele professor sai com as alunas da faculdade. Entendi. Isso é difamação. Você atribui um fato. Você diz, aquele professor saiu com aquela aluna da faculdade. Você atribui um fato específico a ele. Eu falar que o mandíbula é feio é injúria. Sim. Se eu falar que o mandíbula deu em cima de uma convidada, é difamação. Perfeito. Mesmo sendo verdade. Que absurdo. Não, é tudo possibilidades, mandíbula. Não tô falando que aconteceu. Tudo possibilidades. Aliás, depois eu gostaria de conversar com o Dr. Maurício a respeito de algumas coisas. Ô, mandíbula, pra quê? Porque eu sou muito desmoralizado aqui nesse trabalho. Alguns convidados, inclusive, atacam ele fisicamente. Assédio moral, sou... Mas sexual não? Sexual também. Não. Você já sofreu assédio sexual? O irmão dele. Meu irmão sofreu. O irmão dele não, já. Pera, desculpa, eu não entendi. Não da minha parte. O seu irmão te assediou sexualmente? Não. Ele por uma sofreu convidada. aqui dentro. Aqui dentro. Ah, é mesmo? Realmente. Pegaram no piu-piu dele. Você se sentiu discriminado, mandíbula, por não ter sofrido esse tipo de assédio? Não, foi oferecido a ele. Ele passou pro irmão. Eu estou compromissado, não posso receber esse tipo de assédio. Entendi. Mas assédio moral... Quase todo dia. Eu tenho uma pastinha aqui e o bom é que tá tudo gravado. Eu tenho todos os trechos, eu coloco na pastinha de todos os... Mandíbula, tá aí uma opção, uma possibilidade de a gente ganhar um bom dinheiro, viu? Causa fácil, provavelmente. A gente processa o Vilela, certamente, certo. E os convidados. Meu Deus. Os convidados bom de grana, Bom de grana? Bom de grana. Ótimo. Cara, só o Diguinho, né? Que te tacou uma luva de boxe na cabeça. O Diguinho, eu tiraria o processo do Diguinho se ele me desse o PlayStation que ele prometeu. É verdade, ele tá devendo o PlayStation 5 pra mim e pro Mandíbula. Perfeito. O Diguinho eu não posso processar. Porque o Diguinho é meu cliente. É conflito de interesse. interesse. E a gente tem uma ação que a gente vai mover contra uma pessoa aí que vocês vão descobrir em breve. Que chama ele de gordo? Não. Isso aí eu teria que processar por edital, né? Eu teria que processar... Aí se fosse por isso. Não é por isso. Mas o Diguinho depois conta pra vocês aí. Nós vamos processar as pessoas. Vai ser uma coisa mesmo? Diferente. Vai ser divertido. Agora veja... Então, injúria, difamação... E calúnia. O que é calúnia? Não é? Calúnia é você atribuir a alguém um fato criminoso. Por exemplo, eu falo assim, o mandíbula oferece droga para todos os convidados. Isso seria calúnia, atribuição de um fato criminoso. Cara... Veja que eu não cometo crime aqui. Não, é que é o contrário. Os convidados oferecem droga para ele. Veja... Maconha. Quantas pessoas te ofereceram maconha? Muitas. E teve outros que ofereceram substâncias piores, hein? Cara. Mas você veja, Mandíbula, que eu tô aqui simplesmente animado pela intenção de dar um exemplo, então eu não cometo. Então são esses 3 crimes: injúria, calúnia e difamação. Tudo que você fizer que não diga respeito a isso, não é crime contra a honra.
Existem outros crimes. Por exemplo, o crime de racismo. Não é? O crime de racismo não se confunde com a injúria racial. Eu não sou criminalista, tá? É que esse é um tema que me interessa. Tá. A injúria racial é você ofender alguém por motivo de raça, origem, até mesmo algum aspecto étnico qualquer. Mas xingamento. Xingamento. Isso Tá. é injúria racial. O que é o racismo? Em sentido bem amplo. É você tomar alguma atitude de exclusão da pessoa. Baseada na cor da pele. Não só baseado na cor da pele, às vezes até na religião. Ah, é? É. O racismo pode ser também Pode ser por usado religião. pra... E o STF agora ampliou, inclusive, para qualquer ato considerado de homofobia. Tá. Né? O STF fez essa ampliação. Então, aí você tem o racismo. Então, crimes contra o racismo. E vou colocar por último aqui a apologia ao crime. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Quando a ex-presidente Dilma foi eleita no segundo mandato, eu lembro bem desse fato. Uma moça, nem sei quem foi, escreveu no Facebook, eu acho o seguinte: eu odeio os nordestinos. Porque ela atribuiu a vitória da Dilma aos nordestinos. Eu odeio os nordestinos. Ponto. Afogue um nordestino. Tá vendo aqui? Tá. Olha o problema, né? Quando ela diz eu odeio o nordestino, Injúria. não. Não? Eu vou dizer o que eu penso e o que acontece na verdade, né? Eu odeio o nordestino. Ela está expressando a opinião dela. Rigorosamente falando, eu não teria capacidade de atribuir, de qualificar isso como crime. Tá. É uma opinião dela, uma opinião infeliz, uma opinião idiota, uma opinião medíocre, mas uma opinião. Tá. Quando ela diz afogue o nordestino, ela comete crime. Porque ela estimula um comportamento criminoso. Entendi. A pessoa diz assim, não contrate, para dar um exemplo, para não ser polêmico, não contrate loiros de olho azul. Tá. Isso é crime. Isso é crime. Agora, se ela desse a seguinte opinião: eu acho que as pessoas deveriam ser livres para contratar de acordo com a beleza. Ok. Seria opinião. Tá. Agora, o que acontece? Isso não é tão simples assim. Não é? Existem vários entendimentos dos tribunais. Eu ia falar jurisprudência, mas o leigo não sabe isso, né? Mania de advogado, coisa de gente chata. Tem muitos entendimentos dos tribunais dizendo que o simples fato de ela dizer eu odeio o nordestino já configuraria um ato ilegal. Tá certo? E aí surgiu uma expressão que é o tal discurso de ódio. Então, eu não entendo isso Então, direito. nem você nem ninguém. Ah, é? Não, ninguém. Eu costumo dizer o seguinte: o discurso de ódio é uma criação perversa e genial. Por que ele é genial? Porque ela bloqueia todo o discurso que é incômodo. Então você fala, não me vem com isso que isso é discurso de ódio. Então para por aqui que isso é discurso de ódio. Então você bloqueia qualquer tipo de discurso. Então isso é genial, você tem esse poder. E por que é perverso? Justamente porque você bloqueia qualquer tipo de discurso. Não é? Ainda que não haja nenhum tipo de violação à lei. Não é? Ainda que não haja nenhum tipo de violação à lei. Um exemplo maluco, né? Teve uma velhinha aí que, quando deu aquele escândalo daquele cara nu no museu, não sei se você lembra. Lembro. A velhinha falou, eu acho errado isso aí. Uma velhinha, sei lá, onde... Eu nem sei onde passou. E aí, isso é discurso de ódio. Nossa. Então entenda que tudo que se fala que não é majoritário, que não sei nem se não é majoritário, mas se não está no burburinho, na onda aí, no politicamente correto, é qualificado como discurso de ódio. Então eu sempre faço uma distinção que eu pretendo que seja didática entre discurso de ódio e discurso odioso. Não é? Então existem discursos odiosos. Por exemplo, eu odeio o nordestino, eu odeio isso. Isso é discurso de gente idiota, gente estúpida. Mas as pessoas têm direito de ser estúpidas. Né? Também acho. Não tem nem tem culpa de ser tão Deixa estúpido. a pessoa falar pra galera saber que ela é uma idiota, né? Quem diz isso é um pensador que eu gosto muito nessa matéria, que é o Stuart Mill. Ele diz assim, a melhor coisa contra um idiota são os argumentos dele. Não tem coisa melhor do que ver um cara falar que a Terra é plana. Deixa falar à vontade, é uma maravilha, né? Não é, aí você tira uma fotinha. Entendeu? Então, agora, existem um discurso odioso, que é um discurso que você tem repulsa, mas não é criminoso.
Não é criminoso. Agora, existem discursos criminosos. Esses discursos são criminosos quando? Quando eles violam a lei, cara. Então, para que eu tenha uma segurança mínima, eu preciso dizer, olha, eu estou punindo o Vilela porque ele descumpriu essa lei aqui. Não simplesmente porque eu não gostei do que o Vilela falou. Mas no caso desse tweet que você falou eu odeio o nordestino, afogue um... Como que é? Afogue um Afogue o nordestino. Ela cometeu crime no momento que ela desafoga o nordestino. Crime, eu não tenho dúvida. Entendi. Vamos supor que ela tivesse feito um tweet só. Odeio nordestinos. Se eu fosse juiz, eu ia dar uma liçãozinha de moral, mas não ia condenar. Entendi. Se eu fosse juiz do caso e o outro tweet fosse afogue o nordestino, eu condenaria por apologia ao crime. Ao crime, entendi. Entendeu? Então, agora, me fala uma coisa. É uma coisa que eu não consigo entender. Você é um humorista. E eu tenho um carinho grande pelos humoristas, né? É isso que eu ia te falar depois sobre piada, porque se é opinião, se não é opinião. Não é. Piada não é opinião. Não, eu piada também é